pensando que não ia ter aula hoje não, foi? De geografia, chegando aqui maravilhosamente na sua tela, o rapaz do rostinho lindo, maravilhosamente, quase que rolava, viu essa reprise? Estamos aqui monitorados, muito bem acompanhados por Juninho. Alô, Juninho! Alô, Jonas! Olha quem tá ali atrás, ó. Olha a Billy Paul, hein? Me leva junto com você. Me leva junto com você. Vamos embora viajar juntos. Eu compro a passagem, viu? Mas aí estamos aqui para falar de geografia, nossa disciplina maravilhosa, 7º ano. Nessa terça-feira, toda terça-feira, Billy Paul, é aula de geografia. Aqui no 7º ano, a última, encerrando o nosso horário aqui, o 7º ano maravilhoso, mas junto comigo, olha só, hein? Quem tá aqui, ó, nossa queridíssima Jéssica Anjo fazendo aí, olha, falei anjo, mas ela é com S, anjos, ela sempre diz, ó, não fala no singular não, é que é no plural, é Jéssica Anjos, aí, ó. E também junto comigo, nessa aula agradável, para também dialogar conosco, quem, olha ali, Juninho. Opa, chegando por aqui, né? O professor Rostinho Lindo, ele quis fazer um suspense, minha gente. Quis dar aquele ar de mistério ali, mas ele não ia deixar de mostrar sua beleza, né? Sua beleza toda. Olha, dá um close nele aí, ó. Pois é, minha gente, estamos aqui para mais uma aula de geografia com a turma aí do 7º ano, que é uma turma massa. Quero ver a interação de vocês aqui no chat, né? Porque eu já estou atenta e olha, se vocês não interagirem, minha gente, o professor Rostinho Lindo vai querer ir na mala junto com o Billy, viu? Porque ele já deixou em direto aqui. Deixei. Não é não? Ir para Portugal. Então vamos lá, não deixa o... Deixa ele viajar não, segura o homem. Pois é, deixa o Rostinho Lindo aqui, vamos interagir para que ele fique animado e sempre feliz aqui conosco, né? Senão ele vai querer ir na mala mesmo, Isso. ou então na asa do avião. É, vai lá, agarrado. E para ficar mais feliz, professora, nada melhor que o quê? O pessoal baixar o Educa Recife, exato. né? Por que o pessoal não vai baixar o Educa Recife, Billy Paul? Tem que baixar o Educa Recife. Então vamos falar dos nossos queridíssimos Quericodes maravilhosos! Bola, Juninho! Juninho! Deu errado! Agora sim! QR Code aí na sua tela, maravilhosamente, para você baixar, né? Prático, você assistindo a gente aí pela tela da TV Nova, né? São as 3 formas que você pode nos assistir. TV Nova Nordeste, 22.4. Aí você quer interagir simultaneamente com a nossa aula aqui no ao vivo. A gente vai trazer aqui alguns destaques para você. Surgiu alguma dúvida? Pode mandar ao vivo, simultaneamente, para que a gente possa responder aqui. Está aí o QR Code. Vai jogar você na loja de aplicativos. Você vai baixar o Educa Recife. Pode ir direto, viu? Na loja de aplicativos do seu celular. Pesquisa lá Educa Recife, tudo junto. Você baixou, tem acesso à plataforma. Simples, prática e fácil. Faz o login, a sua matrícula, a senha lá, a sua data de nascimento por completo. Queridíssimo professor, professora, também tem acesso aos nossos conteúdos, à nossa plataforma. Também pode fazer um login e interagir junto conosco. Tem a TV Nova, tem o Educa Recife, importantíssimo, e também tem o nosso canal no YouTube. Você pesquisa lá o Educa Recife, tudo junto no YouTube, encontra o nosso canal, pode se inscrever. Se quiser ativar o sininho, fica à vontade, viu? Se não, você quer só assistir o 7º ano, professor. Não me interessa as outras, né? As outras séries. Então você tem lá a playlist que você vai encontrar o 7º ano e vai encontrar todas as aulas do 7º ano, não apenas geografia, sustentabilidade, matemática, história, enfim, todas as aulas lá disponíveis para você. Você pode assistir devagarzinho, né? Ir pausando o vídeo, se quiser voltar e ficar esperto também, pode deixar um comentário. Um abraço, a gente está sempre aqui acompanhando as interações de vocês. Beleza? Então, ó, várias formas. Se quiser assistir a gente de novo hoje, tem a reprise à tarde nesse mesmo canal. Não tem desculpa, né? Não tem desculpa, justamente. Não interage se não quiser. E aí, a nossa aula de hoje, olha só, a gente vai falar sobre isso aqui, ó.
desenvolvimento urbano desigual no Brasil. Como aconteceu, né, o processo de urbanização no território nacional, região por região. Trabalhamos aqui já com vocês o conceito de urbanização, o que é urbanização, o que é o desenvolvimento urbano. Vocês sabem disso já. Se não sabe, pode voltar lá assistir a nossa aula, bem devagarzinho, bem conceitual, bem explicadinha, feito com amor para você. Mas aí a gente falando da questão de urbanização, crescimento das cidades, o povo saindo do campo para as cidades, falamos aqui do êxodo rural, a gente também acabou citando questões do quê? Da Revolução Verde, mecanização do campo. É bom que um assunto vai puxando o outro e a gente vai dialogando e aí paramos aqui, ó, na aula anterior, ó. A gente faltou falar um pouco do quê? Da reforma agrária, professora. Isso, Então, opa. lê junto comigo aí, ó, jogando na tela. A reforma agrária é mais do que apenas redistribuição de terras, viu, professora? Trata-se de um amplo processo de mudança que abrange o quê, ó? As esferas políticas, social, tecnológica e econômica. É visto como uma forma de melhorar as relações laborais e reduzir o conflito e desigualdade social nas áreas rurais. Então, veja só, não é apenas a questão da redistribuição. A gente não vai pegar ali um território que a gente sabe muitas vezes deles em posse de um único dono, que a gente vai chamar essa terra lá de latifúndio, e aí tem aquele pequeno produtor rural brigando por esses espaços, muitas vezes trabalhando ali naquele latifúndio, com condições não tão agradáveis, né? Remuneração, condições de trabalho, condições de deslocamento, sendo aquele processo de exploração mesmo do trabalho humano. Então, não passa apenas de pegar por uma redistribuir, professor, faz um negócio mais igualitário, né? Vamos pegar aqui 1 metro quadrado para a professora Vanessa, 1 metro quadrado para o professor Gilson. Não, não passa apenas por isso. Passa por essas questões sociais, passa por essa questão política, professora, muito importante citar isso, tá certo? A distribuição ali, política desigual desse território, a questão econômica, né? Porque a gente vai ter uma parcela, professora, ganhando mais do que as outras, então tem a questão do desenvolvimento econômico desigual naquele ambiente, e também a questão tecnológica, que a gente falou sobre isso na aula passada, que é quando a gente tem o quê? Uma coisa, professora, é você ter lá 10, 20 pessoas trabalhando, né? Cada com a sua inchada, aí tem aquele negócio, o sol é quente, né? Aí bota aquela capa aqui por trás, né? Um chapéuzinho para cobrir e tal, não sei o quê. A gente vai ter um nível de produção ali, né? Exato. Mas aí vem a tecnologia, os negócios vão avançando, né? Aí o que é que faz? Em vez da gente ter 20, 10, 30 trabalhadores ali, cada cá com uma enxadazinha, vem só uma máquina e faz todo esse processo no lugar dele, né? Então, vai diminuir o quê? A quantidade de trabalhadores ali vai ficar um custo bem mais viável, né? A produção vai se aumentar, né? Vai ser intensificada. E aí vocês vão ver já já o que é que isso vai acarretar, professora. Mas dentro disso aí, professora, olha um negócio que vai chegar aqui na tela. Ó. Pois olha, é. o sindicato, professora, Isso. dos camponeses, que se destacou nessas lutas pela terra, mas foi extinto, professora, em 64. Aí, ó, os trabalhadores rurais organizaram o que, professora? Isso é bem famosozinho, né? Exato. O MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. É E aí, ó, esse assim. movimento, vou passar para a senhora já já, viu? Pressionou o governo por meio de manifestações e ocupações para acelerar o quê, ó? A reforma agrária, professor, e garantir
os direitos de uso da terra para as milhares de trabalhadores. Professora Vanessa, aí na tela para vocês. Exatamente, né? Interessante que a gente fale desse movimento, é um movimento social e que tem como pauta, né, principal a questão da reforma agrária. E muitas vezes essa forma de ocupação, né, que muitas vezes a gente não entende ou é distorcido, muitas vezes para a gente é uma forma de pressionar o governo. Por quê, né, gente? A gente sabe que essa distribuição de terras, ela não é muito igual. Então, a reforma agrária tem esse objetivo, né, de redistribuir essas terras de uma forma mais democrática, mais justa. E como o professor Gilson colocou, né, não só é a redistribuição de terra, mas a gente pode visualizar, né, dentro dessa perspectiva aí da reforma agrária, a questão aí de geração de trabalho, né, porque aí o pequeno produtor ele também vai ter direito à terra para produzir, não ficar concentrado na mão de poucos. A gente vai ver também a questão de diversificação de alimentos, né, de cultivos ali, que é importante. E aí a gente traz para a questão da agricultura sustentável, né, alimentos mais saudáveis. Então, tudo isso é uma cadeia que está interligada e o Movimento Sem Terra tem isso como pauta, né? E é um movimento que já vem aí, tem uma questão já não só reconhecido a nível nacional, né, dentro do Brasil, mas internacional. É um movimento realmente bastante amplo. E a gente sabe, né, gente, que o quão é importante a gente refletir acerca desses temas. E a gente sabe que o Brasil, aqui na América Latina, por exemplo, é um dos mais desiguais em relação a essa questão das terras. Então, por isso que é importante a gente conversar e falar sobre a reforma agrária, porque tem como pauta, né, todos esses pilares que a gente colocou aqui, e o professor Gilson também falou, e a gente vai falar sempre aqui nas aulas, né, debater sobre esse tema. E aí, dentro do campo ainda, Juninho? Joga na tela aí pro pessoal ver, Juninho ó. que tá cultivando Tá também. cultivando. Tá. É, rapaz. Agora é agricultor, né? Vamos cuidar do menino, viu? Quando essa barriga crescer, não vai dar pra esconder. Não dá pra esconder não, Juninho. Olha aqui na sua tela alguns processos que passam aí. O ambiente rural. O primeiro que chega ali é o quê, ó? O desmatamento, né, gente? O desmatamento e perca do solo. Também tem o quê, ó? A poluição, ó, do solo e da água. Tem a questão do desequilíbrio ecológico, né? E também o que? A contaminação de alimentos em risco à saúde humana. Tudo isso aqui está voltado justamente àquele processo, né, do desenvolvimento do campo, a mecanização, a utilização de práticas para intensificar a produção de alimentos, né? Se lembra lá que a Revolução Verde traz essa questão da preocupação que tinha no mundo, da demanda populacional. Será que os alimentos vão dar conta? Aí tem todo esse processo no campo para intensificar a questão dos transgênicos, né? Alterar lá a sementezinha, né? Deixar exatamente a questão dos agrotóxicos, né, professora? Tudo isso para deixar um alimentozinho, intensificar a produção, né? Deixar aquele alimento bem bonitão, né? Mas as aparências enganam, né, professora? Exato. Quando ele fala do desmatamento em perca do solo, é justamente a questão da má utilização daquele terreno na produção. Então, ou seja, vai estar ali passando sempre maquinários pesados, muitas vezes sistema de irrigação ali intensificando ainda mais aquela produção, então o solo ele vai sendo ali, ó, deteriorado, vai ali sendo compactado, perdendo a sua porosidade, até chegar ao ponto de ser um solo improdutivo. Diga aí, professora. Exatamente. E ainda tem a questão, né, que outro ponto que a gente pode relacionar é a questão da expansão agrícola, né? E com a expansão agrícola, né, essa demanda de produção, né, de cultivos, de plantação, aumenta as áreas, né, para ser cultivadas ali, e o que acontece? O desmatamento, né? A gente vê que nas últimas décadas o quanto acelerou o nível de desmatamento no nosso país. E aí vem todas essas consequências aí que o professor Gilson colocou e também a perda da biodiversidade, porque atinge não só o solo, não só a fauna, a flora, né, como também a fauna, né, porque os bichos que precisam ali de se alimentar daquelas plantas, eles acabam também se prejudicando dentro dessa questão aí de expansão agrícola, né, de maquinários, enfim, dentro das áreas do campo aí. Aí você vê como o solo fica bem degradado, ó, pessoal, tá vendo? O maquinário passando,
degradando esse solo quando quando a professora fala, é Billy Pope que me deixa nervoso. Quando a professora fala da diminuição da biodiversidade, olha só esse campo aqui do lado, as monoculturas, né? A remoção da camada natural e passando ali simplesmente uma única espécie vegetal. Aqui no nosso Nordeste é bem comum a cana de açúcar, quando a gente vai no Centro-Oeste tem a soja. Tudo isso vocês ficam ligados aí nas questões dos impactos ambientais, professora. Olha aqui agora essa imagem, professora. Chegamos na cidade. Chegamos na cidade, né? Tinha que chegar uma hora, Tem que né? chegar. Exatamente. Aí você vê aqui, ó, de um lado, a nossa vida dinâmica, né? Sim. Olha, chega o carro passou, ficou só as luzes, professora, né? E do outro lado ali as pontes, as rodovias, né? A questão da tirada da camada natural, né? Passando a camada mais impermeável. Então chegamos aqui numa paisagem já alterada pelo homem, chegamos aqui em uma cidade. Então, quando a gente chega nas cidades brasileiras, temos a questão da urbanização, né? Aí você já sabe o processo de urbanização, quando a gente tem a população maior nas cidades do que no campo, mas cada região brasileira passou por esse processo de uma forma diferente, em tempos desiguais. Então, professora, chegando aqui, ó, primeiramente, ó, as taxas de movimento da população das áreas rurais para as cidades e estados variam muito. Então, olha só, começando pelo Sudeste. No Sudeste, a população urbana, na década de 50, professora, já superava a do campo. Por outro lado, a região sul experimentou uma lenta urbanização até o início da década de 70. Então já temos aí aproximadamente uns 20 anos a mais. Já na questão do Centro-Oeste, o que vai impulsionar é a fundação de Brasília. Então esse primeiro recorte fala o seguinte: nós temos o Sudeste sendo essa região aí a primeira urbanizada. Claro que quando a gente tem aqui a questão que a gente sempre fala, né, dos portugueses habitando, olha só a história, né? A história Habitando aí, o território nacional. Tem a questão dos ciclos econômicos que afetaram bastante. Então, primeiramente, né, quando a gente teve aquele processo de habitação, o negócio ficou bem pautado aqui, professora Adriana, no Nordeste brasileiro, né? Como a exploração do pau-brasil, da cana-de-açúcar, né? Tem a questão também do cacau no Recôncavo Exato. Baiano, né? A gente tinha até a capital do Brasil aqui, a nossa queridíssima Salvador, mas aí ao passar dos anos, né? Esses ciclos econômicos vão mudando, vão se alterando, e aí os olhos ficaram mais voltados na parte central ali do Brasil, né? Na parte mais ali, puxando para a região sudeste, onde a gente tem Rio de Janeiro, onde a gente tem São Paulo, e ali houve uma intensificação, né? No processo industrial, na Isso. isenção fiscal, na questão da política, professora, muito incentivada naquela região. Então, se tornou-se uma região muito atrativa para as pessoas devido a esse desenvolvimento econômico. Então, as pessoas começaram a migrar para ali, professora, porque, eita, o negócio está desenvolvendo ali, né? Exato. Se eu for para ali, eu vou encontrar emprego, né, professora? Exato, geração de emprego. Porque muitas vezes eu acho que as pessoas, né, ficam se perguntando, mas por que, né, as cidades começaram a inchar, a se desenvolver mais rápido do que o campo? É justamente aí, né, vem desse processo aí da revolução industrial, que ao longo dos anos foi se desenvolvendo mais nessas áreas e ficou mais atraente, como o professor Gilson colocou. Só que a gente depois, né, vai ter aqui a temática da Revolução Verde, que a gente sempre coloca aqui, que também foi o processo de industrialização, só que não nas áreas mais da cidade, mas do campo. Mas é por isso que nessas áreas, né, urbanas, se desenvolveu mais rápido esse processo industrial e atraiu mais pessoas para lá. No sul, como tinha um climazinho ali, você já sabe clima, né? 30 anos para estabelecer. A gente teve lá o quê? Um clima bastante semelhante ao europeu. Então, muitos europeus vieram para cá e foram lá procurando a região sul, porque tinha aquele clima bem mais frio, bem mais semelhante à Europa. Aí, Juninho, agora sim pode estar na tela aqui, ó. A gente tem o desenvolvimento da região centro-oeste, professor, justamente com incentivo
da criação, surgimento de Brasília, né? Eita. Aí a gente já começa a falar de novo de história, né? Tem um personagem bem famoso, né? A gente só chama pelas as siglas iniciais dele, né? A gente não fala o nome completo, mas quando fala JK, Já todo mundo já sabe quem é, né? Trazendo todo esse desenvolvimento econômico, puxando, né? Vai ficar no Sudeste só não, mas você vai vir pro Centro-Oeste. Vamos desenvolver o Em Centro-Oeste. 5 anos desenvolver Em 50. 50, né? Desenvolvendo ali essa capital, essa cidade planejada, né? Então, ou seja, é uma cidade que não é assim brotada a esmo, né? Vai botando a casa aqui, um prédio ali, não. Desordenada não. Exatamente, é totalmente planejada, né? Facilitando os acessos nas rodovias, né? Toda aquela questão do posicionamento, até, professor, do sol, né? Tem aquela questão do nascente e poente, né, nos prédios, né? Então, justamente, uma cidade que chegou, botou no papelzinho, vai ser assim. Salvador também é uma cidade que começou também assim, planejada, Belo né? Horizonte. Belo Horizonte. Temos vários exemplos de cidades aqui no Brasil. E aí, Brasília passou também por esse processo, levando esse desenvolvimento econômico e estrutural para a região centro-oeste, justamente com essa questão da criação de Brasília. Depois também tem aquela questão da marcha para o oeste, mas aí já é com Getúlio Vargas, né? Vamos falar de Getúlio Vargas, né? Vamos entrar muito na história, assunto para né? a próxima aula. Exatamente. Olha aqui, ó, no Nordeste, Juninho, essa região aí, ó, a estrutura agrária da faixa lá do Agreste, né, é baseada em pequenas propriedades, né, de famílias, o que ajudou a manter a força do trabalho no campo e controlar esses ritmos do êxodo rural. Aí temos ali, ó, Nordeste, algodoeiro pecuarista, professor. Eita. Olha só, e o Nordeste calcoeiro, né, que foram dois ciclos econômicos que manteram aí essa estrutura aqui no Brasil, intensificando ainda mais o crescimento da nossa região. Mas aí quando a gente fala Agreste, não se assombre, né? A gente está citando aqui a questão que das subdivisões da nossa região. Tem a Zona da Mata, tem o Agreste, tem o Sertão e tem o Meio Norte. Aí quando a gente está aqui no Agreste, né? Muitas pessoas até visitaram hoje em dia o Agreste, né? Em Garanhuns, né, professor? Esse crescimento, essa agricultura muito pautada na questão da subsistência, né? Fez com que segurasse um pouco mais essa população ali, em vez de ela ser muito expandida, né? Não se pode falar não. Diferentemente, né, da questão de outras áreas. A gente vai citar um pouco sobre isso nas aulas posteriores, professor, porque o tempo já nos aperta, vendo só que já tem alguns destaquezinhos para a gente falar no anterior. Então, fica acompanhando conosco, que a professora Vanessa já vai ali se despedindo. Pois é, para deixar o gostinho de curiosidade, Exato. né? Que massa a gente estar aqui com vocês. Um beijo bem grande e até a próxima aula. Tchau, tchau. Deixa só eles verem na tela o mapa aí daquilo que eu citei. Olha aí as subdivisões aí do Nordeste. Tá? Beleza, pessoal? Então a gente volta nesse assunto na aula posterior, a próxima. Olha só o português aí, hein? Porque veio uma aula sensacional de português agora, Juninho, maravilhosamente. Beijo do rostinho lindo. Tem que dançar, professora Adriana. Ó. Juninho tá com um pedaço de terra lá no Agreste. Tá?